primeira coisa que a gente tem que entender que a agricultura familiar, né, com até 4 módulos fiscais, pode ter alguns benefícios em relação à agricultura maior. Então, vamos lá. Para áreas consolidadas, a metragem ficou assim. Para quem tem de 0 a 1 módulo fiscal, vai ter que deixar 5 metros de largura na beira do rio, se ele não tem nada. De 1 a 2, 8 metros. 2 a 4, 15 metros. De 4 a 10, que é acima de 4 módulos fiscais, ele precisa deixar pelo menos 20 metros. Tá? Acima de 10 módulos fiscais, 30 metros a 100. Então, isso vai depender da região que você está, do seu uso de solo. Lembrando que essas áreas somadas não podem ultrapassar, em áreas menores, até 20% da propriedade, e áreas maiores não tem limite. Tá? Então, de acordo com a lei, se eu somar todas as minhas áreas ambientais, vai dar 25%, e eu tenho 1.000 hectares, né? Ela não tem limite para quem é grande, ela tem limite para quem é pequeno. Então, a gente tem que entender um pouco isso também. Tá? E a APP para a área consolidada, ao torno de nascente, ele diminui para 15 metros. Então, para quem tem lá, né, a floresta até na beira da nascente, vai ter que deixar 15 metros e não mais 50. Tem que tirar, né, e de preservar os 15 metros. Então, essas são as mudanças para corpos de água no novo Código Florestal. Tá? APPs no entorno de lagos e lagoas naturais. Tá? Lembrando, se você me perguntou, eu represei uma área, eu mudei curso de rio. Para quem tem lagos, lagoas e represas artificiais, eu já vou generalizar, vai prevalecer o que foi feito no licenciamento. Então, quando você fez isso e fez o licenciamento, porque vocês sabem que para represar tem que pedir licença, não é simplesmente... Embora todo mundo faça isso, né? Estão até rindo lá, mas aqueles que o fizeram, no ato de concessão da licença, foi determinada uma metragem, então é esse que vai prevalecer, tá? No ato da licença. E as ilegais? Aí eu já não vamos entrar no parâmetro, vamos falar do que está legalizado. Tá? E para as naturais, de 1 até 1 módulo fiscal 5 metros, de 1 a 2, 8 metros, de 2 a 4, 15 metros, e acima de 4 módulos fiscais, 30 metros ao redor de lagos, né, e lagoas e represas naturais. Tá? Isso aqui já está dito. Como é que eu posso, né, recompor a APP? A APP ela tem que ser recomposta por espécies nativas, basicamente, né? E ela pode ser feita através do plantio, tá? Ela pode ser feita através de regeneração natural, né? E para pequenos produtores de até 4 módulos fiscais, ela pode ser implantada com algumas espécies exóticas para extrativismo em sistema de regime agroflorestal. Tá? Então, eu posso, se eu sou pequenininho, plantar aí um palmito, né? Plantar uma espécie frutífera, uma banana, e extrair isso em sistemas de manejo. Óbvio que eu não posso fazer isso extraindo sem comunicar ao órgão ambiental da sua cidade, do seu estado. Então, você vai pedir uma autorização para quem tem até 4 módulos fiscais de exploração sustentáveis da APP. Não é simplesmente plantar e ir tirando da maneira que você quer, mas se permite espécies exóticas em APP para quem tem até 4 módulos fiscais. Tá? Isso não precisa. E para topo de morros, tá? Como é que ficou a recomposição de APP em topo de morro? Antigamente, teria que se recompor o morro todo. Agora, dividimos o morro em 3 terços, né, em 3 partes, terço superior, terço médio e terço inferior, e a recuperação com mata nativa e a parte intocável da história só no terço superior. Os outros, terço médio e terço inferior, você vai poder usar atividades, né, não impactantes em sistemas de consórcio ou maciços de exóticas, lógico, com plano de manejo aprovado. Tá? Não é simplesmente plantar e extrair também. Tudo que se fala em exploração econômica de áreas ambientais na propriedade precisa ter autorização do órgão. Não é simplesmente plantar, por quê? Porque tem produtores rurais que quando você diz, pode plantar, ouviu um vento dizendo assim, pode plantar exótica APP, já foi lá e encheu de eucalipto
E aí tem uma APP cheia de eucalipto, ele começa a cortar, o vizinho liga para o órgão e diz, olha, o seu Joãozinho está cortando eucalipto na beira do rio. Né? E aí o órgão ambiental vai lá e multa, mas não pode, até se pode, mas desde que seja autorizado. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje 97% das multas ambientais são geradas através de denúncia, porque não se tem fiscalização suficiente. Então, é o teu vizinho que te deleta. Raramente, eu vivo muito dentro de órgão ambiental, você pergunta para o fiscal, como é que você descobre que o fulano estava cortando? Ele disse, o vizinho ligou. Ou, é muito raro eu andar e ver, não se tem sistema de controle de imagem satélite deficiente para o Brasil todo. Então, assim, normalmente se planta indiscriminadamente, aí na hora que vai tirar dá problema. Então, por favor, declarem o ato. Eu tenho direito de explorar, eu sou pequeno, eu vou fazer um sistema agroflorestal, mas declarem ao órgão ambiental. Se pode fazer, desde que se declare e se regularize isso. Tá? Então, como eu já disse, é possível utilizar a APP, até porque a lei diz que a APP, né, ela é intocável e não pode haver supressão. Até onde eu sei, né, supressão para mim é retirada. E quando você trabalha esses sistemas, né, agroflorestais, a gente não está retirando nada. Muitos deles são extrativismo. Então, quando eu estou colocando apicultura, quando eu estou extraindo uma banana, quando eu estou extraindo uma pupunha, isso aí é sistema sustentável, é manejo. Então, isso é permitido. O que não pode é você passar a motosserra e fazer corte raso. Tá? Porém, pessoal, a gente tem que entender que, além desses sistemas agroflorestais, tá, existe o corte de exóticas. E até o corte, né, aqui de nativas. O corte de exóticas ele vai ser permitido no novo código a partir do momento que essa exótica esteja inabilitando algum processo de regeneração natural. Então, eu tenho lá 40% da minha área de APP em exótica, vai ser liberado o corte mediante a projeto de plano de corte. E você vai ter que retirar a exótica e implantar nativa no lugar. Tá? E o corte de nativas, o corte raso de espécies nativas, ele só vai ser permitido para a agricultura familiar e, principalmente, que se faça benfeitorias, para o uso, né, para fazer um palanque, para fazer... A madeira ela tem que ficar dentro da própria propriedade. Eu não posso fazer corte raso de nativas para vender. Então, é interessante que saiba isso. E, né, a metragem são 2 metros cúbicos de material lenhoso por hectare, tá? E 15 metros cúbicos de biomassa por hectare ano, em propriedades de regime familiar. Gostaria de fazer uma ressalva. Todo mundo fala assim, propriedades de regime familiar. O que é isso? Propriedade de regime familiar é onde o produtor é pequeno, mora na propriedade e sobrevive dela. Né? Se eu tenho uma chácara e sou médico na cidade, você não se encaixa, teoricamente, na agricultura familiar. Mas eu sou pequenininho, agricultura familiar. Não, não é o tamanho, é a função, é o uso que se faz sobre essa área. Tá? Então, é interessante dizer isso. Acabamos o assunto APP, então, basicamente, é isso que eu posso fazer em APP, implantar uma apicultura, o sistema agroflorestal para quem é pequeno, e quem é grande é recuperar. Não tem o que fazer. Vamos falar um pouco de reserva legal. Reserva legal é um assunto que polemiza, né, porque as pessoas dizem assim, eu não quero ter, eu tenho que implantar, eu tenho que... Né? Então, a reserva legal hoje, né, a gente tem que entender um pouco o conceito dela. E vou trazer novamente uma comparação entre o conceito de uma reserva legal em 65 e em 2012. Mudou-se o conceito. Diferentemente de APP, o conceito é bem diferente, né? Mudou o texto bastante para a reserva legal. Então, em 65, reserva legal, né, era uma área, né, fora das APPs, que excedia, que não tinha nada a ver com beira de rio, com topo de morro, necessária para o uso sustentável dos recursos naturais, né, e conservação dos processos ecológicos e de biodiversidade. Em 2012, tá, ela tem função de assegurar o uso econômico de modo sustentável. Então, e além de promover, né, a conservação do meio ambiente. Então, o conceito, né, as diferenças textuais são sutis, mas na prática o conceito é enorme. Por quê? Porque a partir do novo código consolidou-se que nós podemos explorar economicamente uma reserva legal. Embora isso soe como novidade para algumas regiões do país, no estado do Paraná a gente faz isso desde 2008, quando esse decreto,
né, um decreto, que é o 86, dizia que podia fazer. Então, no novo código, isso só se consolidou, uma coisa que já vinha vindo sendo permitida. Então, a partir do novo código, está no texto que ela pode, né, ter uso econômico de modo sustentável. Então, a partir daí que a gente começa a conversar a exploração econômica de reserva legal. Então, pode, primeira pergunta que me faz, eu posso explorar RL? Deve, não pode. Deve porque ela vai gerar rendimento em outros processos e vai viabilizar outros processos da propriedade. Então, a gente tem que entender um pouco isso. O tamanho não mudou. Na nossa região ainda é 20% da propriedade. Quem tem que ter reserva legal? Né? As pessoas sempre me perguntam isso. Aqueles produtores que têm acima de 4 módulos fiscais. Quem tem até 4 módulos fiscais ficou eximido de ter a área de reserva legal dentro da propriedade rural. Ou seja, o pequeno produtor. Tá? Aonde ela deve ser localizada, dentro da propriedade, então ela deve ser localizada próximo de cursos de água, de preferência próximos a APPs, para formar os corredores ecológicos, tá? Em áreas de fragilidade ambiental, áreas que estão sofrendo processos erosivos, áreas degradadas, né? E áreas de maior importância para a biodiversidade. Tá? Lembrando que o produtor tem que declarar essa RL no CAR, é obrigatório fazer isso. Ela pode ser feita fora da propriedade? Isso é uma pergunta também que muitos me fazem. Eu posso comprar uma área de reserva legal em outra propriedade? Eu tive uma discussão ampla na FEPAM, com pessoas da FEPAM, que é o órgão ambiental do Rio Grande do Sul, dizendo, não, a lei dizia que não pode. A gente pode. Né? Então, tem alguns critérios para se fazer em sistema de condomínio. Né? O que é um sistema de condomínio? Eu tenho uma reserva legal sobrando, eu tenho a minha e um excedente, então eu vou vender ou arrendar para outro produtor que precisa, desculpa. Tá? Então, ela pode ser feita fora da propriedade. Desde que respeite-se o plano de bacia hidrográfica, o plano diretor municipal e o zonamento ecológico econômico. Tá? Então, também não é, eu tenho uma propriedade em Lages, vou comprar uma reserva legal lá na Bahia. Né? Isso também não é possível ainda. Então, a gente tem que entender que há essa possibilidade, mas é de preferência no mesmo bioma, respeitando esses critérios aí. Tá? Uma outra coisa que me perguntam é quem tem excedente se pode cortar. Eu falo, não, quem tem excedente, você pode vender. Porém, você pode vender se você declarou que era excedente. Né? Se você averbou a sua reserva legal, você precisava ter 10 hectares. Vamos dar um exemplo, um case para vocês. Eu precisava ter 10 hectares, eu tenho 20. Mas eu averbei os 20 como reserva legal e não disse que 10 eram excedentes, você não pode fazer essa doação, porque ela está na matrícula agora, tá, como a sua reserva legal. Aí me perguntam, então quer dizer que eu fiz o CISLEG, aqui não é CISLEG, né? Fiz a averbação, declarei a minha mata, só me esqueci de dizer que eu tinha excedente, eu me lasquei? Se lascou. Tá? Não pode, tem que estar no ato da sua averbação que tinha X hectares de reserva excedente. Aí, com esse excedente, você pode negociar com outro produtor a compra aí a maneira que for melhor. Tá? Então, tem que ser excedente. Só um lembrete. Se ela estiver localizada entre estados, vai ter que ser, né, declarada aí, se é o estado que vai decidir se pode ou não. E, aquilo que eu já disse, produtores até 4 módulos não precisam ter a tal da reserva legal. Tá? E para produtores que têm RL, que têm mais que 4 módulos, como é que fica a questão da RL nessas áreas? Tá? Primeira coisa, que essas áreas poderão somar-se às APPs. Antigamente, o produtor tinha que ter a APP mais 20% de RL. Hoje, se ele tem APP, ele vai contabilizar a APP como RL, desde que a APP esteja restaurada. Se a APP não estiver restaurada, você não pode contabilizá-la em RL. Mas tem que estar tudo restaurado. Se eu tenho lá 1 metrinho que está faltando, já não pode contabilizar. Então, ela tem que estar perfeita, de fio a pavio, você vai contabilizar na sua RL. Se ela não estiver, não será, né, permitido. E
Lembrando, se você ultrapassar a sua soma de APP com RL aos 20% permitido, também não pode cortar. Tá? De que forma a RL pode ser implantada? Como é que eu implanto uma RL na propriedade? Eu posso fazer uma regeneração natural, que é abandonar a área e deixar, e que eu acho que é a maneira mais simples e mais desinteligente de se fazer. Porque a partir do momento que eu abandono e deixo, eu perco a possibilidade de implantar um sistema produtivo na minha RL. Então, muita gente, com a ideia de não gastar, passa uma cerca, abandona e vai, agora essa é a minha RL. E esquece da possibilidade de ter ali dentro uma espécie exótica ou até uma espécie nativa produtiva e gerar dinheiro daquilo. Então, na minha opinião, enquanto técnica na área, acredito que a regeneração natural ela não é uma boa solução. Eu prefiro fazer um plantio de árvores nativas e um plantio de intercalar exóticas com nativas. Exóticas em reserva legal? Pode? Deve. O novo código diz que uma área pode ter até 50% de espécies exóticas implantadas juntamente com espécies nativas. Então, eu posso ter eucalipto na reserva legal. Né? Pouca gente acredita que isso, né, ainda acha que não existe, mas existe. Pode-se fazer até 50% da área de RL com implantação de espécies exóticas. Tá? Então, vamos falar um pouco disso, do uso econômico de reserva legal. Como é que eu posso usar a minha reserva legal? Primeiramente, né, o conceito, vegetação constituída por espécies nativas consorciadas ou intercaladas com espécies exóticas, frutíferas, ornamentais, industriais e medicinais. Então, eu posso usar todas essas exóticas dentro da RL. Então, esse é o conceito. Tá? E aí, pessoal, quais são as vantagens desse manejo? Né? O que manejar uma reserva legal me dá de bom? Primeira coisa que é uma alternativa de renda. Segunda coisa que é um investimento inicial e tem baixo custo esse investimento. Então é interessante. Né? O interessante também é que você pode trabalhar ciclos curtos, você pode ter uma rentabilidade a curto prazo. Então é bem interessante isso. E ela também vai definir novos modelos rurais. A gente está pensando naquele modelo de áreas produtivas e áreas ambientais, que não geram lucro. Esse novo modelo, a gente tem as áreas produtivas e as áreas ambientais produtivas também. Então, a gente muda a visão, né, de exploração econômica nessas áreas. Aí me perguntam, tá, eu posso implantar minha reserva legal de uma maneira sustentável. Por onde eu começo? A primeira coisa que eu falo, e sempre digo isso, oriento os produtores, é que reserva legal, a partir do momento que ela vai gerar dinheiro, ela tem que ser entendida como negócio. Antigamente, quando se determinava a área de reserva legal na propriedade, se dizia assim, pega aquela área de pedra ali, aquele solo ruim, aquilo que não serve para nada, e põe a reserva legal ali. Né? Era a primeira visão que se tinha. Né? Atolou a vaca, é reserva legal. Né? Então, não consigo chegar, é reserva legal. Então, a gente tem que entender, né? Vocês estão rindo, mas é verdade. Né? No conceito novo, a gente já não pode trabalhar dessa maneira. Eu vou explorar economicamente. Então, por onde eu começo? Primeiro, enxergando a propriedade do alto. Como é que eu enxergo a minha propriedade do alto? Fazendo uma coisa que quase a gente não falou aqui, né? Que é o tal do mapeamento. Né? Então, mapeando, né, onde economicamente e ecologicamente é mais interessante a área de reserva legal. Aqui tem uma que ela é bem pequenininha, ela é localizada no município de Moreira Salles, no interior do Paraná. Ela só tem 500 hectares. Né? Então, foi-se escolhido uma área interessante. E aqui, pessoal, né, só para mostrar, aqui tem um outro exemplo de área de reserva legal, né, não implantada de uma maneira errada, com um mapeamento errado. Essa área aqui é uma propriedade que a gente atende em São Francisco, no Rio Grande do Sul, e só para desenhar um mapa aqui para vocês, esse rachurado aqui de verdinho claro é onde, teoricamente, a reserva legal é implantar da propriedade, e o que foi declarado para a FEPAM que seria implantado. Essa área aqui, tá, é a melhor área da propriedade, só para vocês terem ideia. Então, era a única área, né, que poderia se fazer alguma coisa em questão de agricultura, e a pessoa que, na hora do desespero, põe a reserva legal, põe ali. E por que ele errou? Aonde o agrônomo que fez isso errou?
Ele viu que tinha uma mata aqui, disse, bom, você já tem uma mata aqui, então passa uma cerca aqui, deixa tudo para reserva legal, está tudo certo. Então isso é uma implementação errada. E sem contar que olha o que ele fez aqui. Está vendo essas marcações brancas? Isso aqui é simplesmente o desenho do rio. Ó. Eu transloquei ele para cá, para vocês verem, e tudo que está em branco, ou que está de uma outra cor diferente, de um pastel, é pinos que ele plantou em APP. Então, além dele implantar a reserva legal numa área não adequada, na pior área que poderia ter, porque é uma área produtiva, e tem áreas aqui, essa propriedade, pessoal, ele teria a possibilidade de 298 hectares, tudo que está em cinza, de ser reserva legal. Ele escolheu o pior lugar. Essa propriedade hoje, a gente fez um mapeamento, ela tem quase 300 hectares de áreas improdutivas hoje, onde poderia se usar como reserva legal em manejo sustentável. Ele simplesmente pegou a área de lavoura e colocou a reserva legal. Então, a implementação é muito importante. É importante mapa na decisão de uma reserva legal? Eu não acho que é importante, eu acho que é fundamental. Na hora que a gente fez o mapeamento, a gente descobriu pinos dentro de APP, a gente descobriu reserva legal translocada. Então, isso é muito sério. Então, por onde eu começo a implantar uma RL? Por um mapeamento. Qual é o melhor lugar ambientalmente, economicamente, e um lugar que não vai inviabilizar outros processos dentro da minha propriedade. Eu não vou atrapalhar a minha agricultura. Não estou dizendo que tem que tirar área de soja, área de floresta, né? Ou tirar um cultivo de eucalipto. Não é isso. Então, a gente tem que estudar bem aonde vai ser a nossa RL aí. A partir do momento que eu determinei a área, eu vou fazer os meus modelos, né? Então, o primeiro modelo que a gente faz de exploração econômica é o modelo multistrata, que a gente intercala nativas com exóticas. Neste caso aqui, esse é um modelo já aprovado pelo órgão. Esse foi o primeiro modelo que eu aprovei no Paraná. Cheguei lá com a cara, a coragem, meia dúzia de folha embaixo do braço, eu tenho esse plano de manejo para a propriedade. E que era um modelo onde a gente plantava a cada 6 linhas de exóticas, e nesse caso a exótica era eucalipto, eu implantava 4 linhas de nativas. Daí você vai dizer assim, poxa, Mari, você me disse que é 50-50, por que aí tem 60-40? Tem mais exótica do que nativa? Porque esse modelo foi aprovado no Código Antigo. No Código Antigo eu fazia 60% de exótica com 40% de nativo. Agora, no novo Código, eu tenho que respeitar 50%. Então, aqui, nesse caso, como é que a gente faria hoje? A cada 5 linhas de eucalipto, coloco 5 linhas de nativas, no manejo que a gente chama de multistrata. Tá? Aqui tem um esquema, um croquis, que nada mais é o que eu falei. Tá? E aqui eu vou dar alguns exemplos de espécies exóticas madeiráveis que eu estou usando hoje com modelos já implantados. Eu já coloquei eucalipto, pinos, são os líderes em reserva legal. Alguém me disse agora há pouco, mas pinos pode em reserva legal? Pode. O manejo é que vai propiciar essa possibilidade. Porque também tem gente que vê pinos hoje até como vilão. Então, aqui tem um exemplo de manejo. Isso aqui é uma área de eucalipto, outra área de eucalipto, pinos. Então, são as espécies mais usadas hoje, de exóticas madeiráveis. Tá? Aqui tem uma tabela de rentabilidade, só para resumir a tabela. Essa área, por que tem essa tabela em cima de 0,6 de exóticas? Porque é que a gente tinha feito naquele modelo antigo. Ela dá uma rentabilidade de quase R$100 mil. Então, o que era passivo se tornou ativo. Aí, manejo sustentável com espécies não madeiráveis. O que eu posso usar de espécies exóticas não madeiráveis? O que mais a gente tem usado hoje? Seringueira, noz pecan, tá? Aqui tem noz pecan. Então, é uma das espécies, a gente extrai a noz, e também intercala com nativas. A cada 4, 5 linhas de nativas, 5 linhas de noz pecan. E o interessante da noz pecan é que, quando você fala em exploração econômica de reserva legal, a lei é bem clara, você vai poder explorar essa exótica até o final do ciclo dela. Então, quando se fala em eucalipto, a gente pensa aí em 24 anos, 20 anos, depende. Quando a gente fala em noz pecan, a gente está pensando em 50. Então, eu aumento a exploração econômica da vida útil da minha reserva legal para 50 anos. Sim? O que você... Sei lá, já muda o código. Esse é o espertinho. Tá? Então, a pecan, ela te dá essa longevidade em exploração de RL. Então, dependendo do perfil do produtor, às vezes é muito mais interessante colocar o extrativismo e não a utilização da madeira. Isso vai de perfil para perfil.
Tem produtor que eu digo, vamos fazer tem a área ótima para pecan, é o lugar ideal, o clima ideal, vamos fazer pecan. Ele fala, não quero mexer com isso, é mão de obra, não. Se arrepia, fica que nem gato quando joga água, faz assim, fala, então não, então vamos para o eucalipto, vamos para um pino, mas você sabe que quando acabar o ciclo, tem que se voltar, então é um ciclo mais curto. Aí fica a critério do empreendedor, né? Cada um tem o seu perfil aí. E aqui tem um desenho, para quem não ligou o nome ao sobrenome, essa aqui é a pecan, para vocês. Uma outra, quer falar alguma coisa? Só quer piar só, né? Ter sócio é isso, viu, gente? Menino manda nas meninas, você tá vendo? Fica ali piando. Ó. Então, um outro modelo de exóticas também que dá para extrativismo é o pinus, né? A resina. Então, é uma outra coisa que está sendo usada, tá? E no mesmo modelo de exploração, 5x5, né? Cada 5 linhas, aqui está no 4x6, porque era no antigo. E espécies nativas madeiráveis. Então, também posso, hoje, implantar nativas para corte. Eu vi, durante os últimos 5 anos, no estado do Paraná, andando nas propriedades rurais, quando nascia uma araucária, o produtor ia lá e fazia assim, ó, olhava para os lados, saía. Né? Você está matando uma araucária. Pelo amor de Deus, nascer esse negócio aqui é problema. Né? Aí quando dizia assim, vamos plantar araucária, você está louca, menina? Se eu planto, eu não corto depois. Né? Então, a primeira coisa a gente tem que entender que nativas, elas podem ser exploradas. Nativa não é um objeto santificado. Né? As pessoas capazes de olhar uma araucária, ajoelhar e rezar. Né? Então, não é por aí. Nativas, ela tem comércio. A nativa, ela é um objeto. Então, vamos explorar nativas. Aí, mas eu posso? Deve. Vou mostrar por que deve daqui a pouco para vocês. Lembrando que, se eu quiser fazer um maciço de araucária, e daqui 8 anos fazer, né, um desbaste, daqui 18 cortar, eu posso. Desde que eu plante hoje, e tenho até 60 dias para declarar para o órgão ambiental que eu plantei. Eu vou lá, planto araucária, planto peroba, planto imbuia, como eu planto eucalipto, como eu planto pinos, com a mesma tecnologia, e só tenho a diferença de declarar isso para o meu órgão ambiental. Vou lá e declaro, estou plantando IP porque vou cortar o IP. Então, vamos desmistificar esse assunto e dizer que nativa é santo. A nativa ainda não é Nossa Senhora. É quase. Mas não precisa ajoelhar e rezar quando vê uma araucária. Né? Então, muitos desses processos eles são inviabilizados por não entendimento de lei ambiental. Né? Pode-se plantar. Então, posso, em reserva legal, plantar araucária para corte? Pode. Posso. Sem problema nenhum. Então, algumas espécies que a gente está, isso é reserva legal, implantando em áreas de reserva legal. A araucária é a líder na questão de nativas madeirárias. Por quê? Porque é a espécie que mais se desenvolveu o melhoramento. É a espécie que ainda tem estudos genéticos. A Embrapa Floresta, em Colombo, tem várias, né, variedades que você faz desbates com 8 anos e faz um corte com 18. Então, hoje, a nativa, ainda o que pesa um pouco é esse não investimento em pesquisa. Mas algumas espécies já estão sendo feitas as pesquisas. Quando você disse 30 metros? Oi? 5 minutos? Mas vocês estão vendo? Eu já vou rapidão. Então, essa aqui é uma das espécies que a gente usa. Né? Então, aqui tem um cultivo de araucária. Ó. Conhecem essa? Quem que é essa? Engenheiros florestais. E essa? Ninguém arrisca. Peroba e imbuia. Tá? Então, aqui tem um quadro de alguns ciclos, né, para corte de madeira. Então, aqui tem a araucária, o tempo estimado dela é entre 15 e 20 anos. Tá? Por que plantar nativas? Só para rapidinho dizer, qual que é o cenário atual hoje? Né? A gente tem uma demanda média de tora de nativa estimada de 25 milhões de metros cúbicos ano. Então, existe um mercado consolidado de nativas. Né? E um mercado que, teoricamente, paga bem. Aqui, por exemplo, tem um preço médio de madeira nativa no estado do Paraná, né, reais por metro cúbico. Então, vamos aqui na araucária, R$ 1.700 por metro cúbico. Tá? Isso é um dado da SEAB Paraná. Vamos aqui em outra, peroba rosa, 2.200 metro cúbico. Imbuia, R$ 1.600 o metro cúbico. Então, é interessante falar desses valores. Né? É interessante se pensar nisso.
quando se fala em madeira nativa. Tá? E aí, pessoal, só para dizer por que plantar nativa, tá? 36% da madeira nativa no país ainda é ilegal, é extraída de forma ilegal. Então, quando a gente planta, a gente pode ter, né, tá dentro da legalidade. E será que mercado exterior quer madeira legal ou ilegal? Então, a gente tem que pensar um pouco disso. Isso é um dado do IPAM, né, que é o Instituto de Pesquisa Amazonense. Tá? E aí, um outro modelo de extrativismo com nativas não madeiráveis. Então, existem algumas nativas que você não precisa tirar madeira, mas você pode tirar outros recursos. Então, aqui tem, né, a araucária, pinhão, o mate, né, e algumas nativas. Aqui é uma pitanga. Conhecem essa? Essa aqui é cereja, né, cereja brasileira. Cereja brasileira hoje no mercado, o quilo dela para consumir o fruto natura é R$50. É bem interessante o preço dela. Se faz muita geleia de cereja brasileira hoje, o araçá. E esta aqui, que é a minha preferida, essa espécie aqui se chama aroeira, o pessoal conhece como aroeira-pimenta. Se faz desse fruto um condimento chamado pimenta rosa, que está sendo substituído no mercado pela pimenta do reino. E hoje se vende o quilo da aroeira-pimenta em torno de R$108. No mercado final, para o produtor é pago entre R$50 e R$70 para o produtor. Então, se pode usar a aroeira-pimenta em reserva legal, extrair e fazer dinheiro. Isso é bem interessante. Tá? Aqui outras matérias-primas, né? Embuia, cacheta, guapuruvu para fazer sementes, instrumentos musicais. E espécies nativas que são óleos, gomas e resinas. Copaíba, monjoleiro são exemplos disso. Tá? E, principalmente, para a indústria cosmética, essas espécies vão. Plantas medicinais, existem algumas árvores nativas que são medicinais. Então, hoje, é altamente rentável essa atividade. A gente fala muito disso, em sistemas agroflorestais também. E quais são as nativas medicinais que são mais interessantes no momento? A espinheira santa e a pata de vaca. Então, são espécies onde se extrai as folhas, né, para fazer uso medicinal. A espinheira santa se faz um medicamento hoje para estômago, para úlcera. E a pata de vaca, as folhas se faz um controlador de diabetes, então ela é muito usada no mercado. Então, é um outro exemplo. Aqui eu tenho alguns exemplos de sistema. O que eu mais gosto é esse aqui, vou passar rapidinho, que eu tenho pouco tempo. Isso aqui é um cultivo de área de reserva legal de mate com guaco. Então, a gente implantou os 40% de nativa que se podia usar na época com mate, e na entrelinha, né, nós nos implantamos guaco. Então, eu tiro guaco, tiro mate, ainda tenho 50% em eucalipto, e aí eu tenho uma reserva legal totalmente sustentável. Tá? Aqui tem um modelo de rentabilidade de reserva legal com extrativismo de plantas medicinais. Ao mês, tirando os custos, se dá em torno de R$1.000, R$1.200 na mão do produtor com esse modelo de exploratório. E aqui, uma lista de espécies de nativas e seu uso. Então, por exemplo, pinheiro do Paraná, alimentação, artesanato, madeireiro, né, açoita-cavalo, apícola, madeireiro paisagístico, cedro, madeireiro. Né, então, aqui tem uma lista, copaíba, jequitibá, louro-pardo, mandiocão, ipê. Os ipês são muito interessantes também, trabalhar a questão de madeira para móveis artesanais. Então, aqui são alguns modelos de nativas, né, que a gente trabalha aí. Bom, o meu tempo acabou, é isso, né? Já me deram um sinal. Queria agradecer a oportunidade e qualquer dúvida eu estou à disposição. Foi um prazer.